para todo mundo aqui, também nos assistindo aqui, fixados aqui nas multiplataformas da nossa Jovem Pan News. Presença ilustre aqui, que eu já vou anunciar no nosso Morning Show. E ainda repercutindo a vitória de Donald Trump, sacudiu o mercado financeiro. Natural que o dólar venha atingindo níveis estratosféricos nesse momento para o padrão recente. Atingiu o ponto mais alto desde julho. Isso é um dado objetivo aqui que a gente está trazendo para vocês. E ninguém melhor para falar sobre tudo isso com a gente, entender o que está acontecendo e como que a gente pode esperar olhando adiante do que Little Bull, Pablo Little Bull Torrinho, so great, Pablo Spire, make Little Bull great again. Aê, Marinho! Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por me ter aqui de novo. Uma honra estar aqui no Morning Show. Meu irmão. Você gostou do Little Bull? Sim, é o Trump perfeito. Agora você vai voltar com tudo, né? Imitando o Trump, claro, tá demais. Contrato da imitação renovado por mais 4 anos. É isso aí, Por que você tá com essa cartela do Ben Franklin aí? Esse é o dólar. A doletona de O dólar que saltou hoje, o dólar que pulou bastante com a eleição do Trump, né? Mas deixar uma coisa clara aqui também pro nosso espectador. O dólar que bateu R$6 é o dólar físico, quando você vai comprar lá na casa de câmbio, né? O dólar lá na bolsa, lá na B3, bateu 5,85, já deu uma arrefecida agora, tá 5,80, né? Mas está pressionado. A bolsa nos Estados Unidos ainda não abriu, né? A bolsa dos Estados Unidos agora mudou o horário lá, negócio de horário de verão, tá abrindo às 11h30 da manhã. Então a gente vai ter aí um pulso melhor aí do que está acontecendo na hora que os traders dos Estados Unidos começarem a operar lá fora. Metade do fluxo da bolsa brasileira vem de fora, a bolsa, o pessoal ainda não chegou para trabalhar lá ainda, não está operando. O que está acontecendo aqui é que a nossa bolsa está aberta e a gente está operando aqui. Mas assim, hoje também o Banco Central vai subir os juros, a expectativa é que suba 0,5% a taxa Selic. Hoje é a reunião do Copom de 2 dias, né? Termina hoje, e aí a expectativa de alta de juros também está ajudando o dólar a não subir ainda mais. Mas abriu bastante pressionado, tá todo mundo, né, olhando aí para, sabe que o Trump vai ter políticas inflacionárias, vai expandir os gastos, entre várias outras coisas que a gente fala agora aí. Mas a gente vai ter que fazer o nosso dever de casa aqui também, né, Pablo? Porque é inevitável, talvez, essa subida de juros. E não é porque Roberto Campos Neto, Gabriel Galípolo e os demais membros do Copom são malvadões. É porque precisa conter essa escalada inflacionária, também conter o derretimento do real que a gente está assistindo hoje. Então, é inevitável. É isso aí, não tem jeito, tem que subir os juros, né? A inflação está desancorada aqui no Brasil. E cortar gastos, né? E cortar gastos, sem dúvida nenhuma. Aumenta muito a pressão pelo pacote tão prometido pelo governo de corte de gastos. E aumenta a pressão sanguínea também de Lula, que é um pouco alérgico a esse papo aí de corte de gastos. Exatamente. O dólar, né? Assim, quando o dólar sobe, Brasília se mexe, porque se sobe o dólar, sobe o pão na padaria. Então, fica todo mundo muito tenso. E se não tiver corte de gastos, é o que você falou, não tem alta de juros que segure o dólar, né? Então, assim, precisa ser um combo. A gente tem que agora subir os juros também, porque a inflação está desancorada, né? A gente sempre ouve, né, os membros do Banco Central dizer: o que é inflação desancorada? A inflação... expectativa, voltando assim, um conceito básico de economia, expectativa de inflação gera inflação. Então, dito isso, né, quando as expectativas da população são de que a inflação vai ficar acima da meta da inflação que o Banco Central persegue, né, ou melhor, acima da banda superior da meta, né, isso é o que desancora a inflação. Por exemplo, a meta da inflação no Brasil é 3%. Existe uma banda de tolerância, 1,5%. Então, se a expectativa da inflação, a expectativa da população é que a inflação vai ser mais do que 4,5%, a inflação perde a âncora e fica à deriva, né? E isso gera mais inflação. Porque, sei lá, se eu tenho um açougue, né, e eu acho que os preços vão subir amanhã, eu já subo o preço da carne hoje, senão eu não vou ter dinheiro para comprar insumos amanhã e meu negócio vai entrar em perigo. Meu amigo, o famoso dragão da inflação, pelo visto, cuspindo fogo aqui no Brasil. É isso. E a gente precisa botar uma mordaça nele urgentemente. Sem dúvida nenhuma. Senão quem é que vai sofrer mais? Sempre os mais pobres, os mais humildes. O Brasil tem uma longa história com inércia inflacionária, que é esse processo de uma breve interrupção. Mano, círculo vicioso. Eu só quero recepcionar aqui os ouvidos atentos de todo mundo. Ligadaço na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, segue a todo vapor. Presença ilustre de Pablo Spire, do nosso Vai, Torinho. Little Bull, so great. I love the Little Bull, my friend. Quero ouvir aqui Jess Peixoto também. Estamos também agora nos propondo aqui a entender no Morning Show o impacto da vitória de Donald Trump, os mercados aí em sobressalto, sobe, desce, o impacto real. Quero
que você traga aqui também a sua visão. Não, eu tenho duas perguntas para o Tourinho. A primeira é, nós estamos falando aqui de inflação, mas a inflação nos Estados Unidos, ela talvez seja o ponto principal para definir a vitória do Donald Trump. Porque embora o Biden tivesse lá, ninguém vive de PIB, ninguém come PIB. Povo não come PIB. Embora o Biden tivesse nessa lógica, a inflação nos Estados Unidos, no governo dele, foi uma das maiores da história recente dos Estados Unidos. Então, isso significa que o produto dos o custo do produto, o alimento, o dia a dia ficou mais caro. E aí eu queria entender como que você analisa esse ponto em específico nessa eleição, se você acha que é um ponto que o Trump vai conseguir contornar com uma certa agilidade, tendo em vista as políticas que ele oferece, e como que você vê em termos globais, em termos de influência na Ucrânia, influência dentro de Israel, e como que isso reverte na força dessa moeda ou possível fraqueza? Essa situação é um pouco delicada para o Trump, né? Porque as medidas que ele vai tomar, o que é esperado dele é inflacionário. Ele deve cortar impostos de empresas que trabalham nos Estados Unidos, o que aumenta o consumo, né? Facilita para as empresas venderem mais. Ele deve ser muito rígido lá na border, lá na fronteira, né? Milhões de ilegais estão entrando nos Estados Unidos e trabalhando mais barato. Vai forçar as empresas a terem que pagar mais salários para os americanos, o que faz mais... impulsiona mais o consumo. Ele vai botar impostos sobre empresas que queiram produtos importados nos Estados Unidos, o que vai aumentar o preço dos produtos na América, tanto dos importados, quando você sobe produtos importados, os produtos equivalentes lá que estão sendo vendidos nos Estados Unidos locais também sobem de preço. Então, tem várias medidas que o Trump vai tomar, que são esperadas que ele tome, que são inflacionárias. Então, esse sim é um problema forte dele. Essa é a razão pela qual o dólar está subindo, porque todo mundo está achando que o Trump vai tomar medidas inflacionárias, então vai ter que subir os juros nos Estados Unidos para conter a inflação. Então, se sobe os juros nos Estados Unidos, fica mais atraente para os investidores investirem no renda fixa. Então, todo mundo manda dinheiro para lá para investir nos produtos de renda fixa americanos. Para mandar o dinheiro para lá, tem que comprar o dólar. Compra o dólar sobe. Então, essa é uma situação que o Trump vai ter que lidar com muita maestria. Quando o Trump entrou na Casa Branca, né, Pablo, no primeiro mandato dele, acho que ele se deparou com a taxa de impostos ali incidindo sobre as empresas americanas, algo em torno de 29%. Eis que ele fez aquela revolução tributária nos Estados Unidos, reduziu para 21%. Estava tendo um resultado formidável na economia naquele momento. Eis que surgiu, havia uma pedra no meio do caminho, como diria Carlos Drummond de Andrade, chamada Covid-19, e tudo foi para o beleléu. Porém, ele agora está prometendo reduzir ainda mais, para 21%. E para as empresas que produzirem todos os seus produtos, né, e gerar empregos nos Estados Unidos para 15%. Isso é quase que uma hipnose para as empresas voltarem para os Estados Unidos, né? Um atrativo imenso. Sem dúvida nenhuma. Então vai aquecer muito a economia. Aquecendo a economia tem inflação. Então é algo que eles vão ter que trabalhar com muito cuidado. Por um lado você aquece a economia, mas por outro lado você tem inflação. Algo parecido do que está acontecendo aqui. A economia, por um lado, está aquecida, né? A gente está com a menor taxa de desemprego. Por outro lado, se o PIB está crescendo, surpreendendo positivamente, mas a inflação está aí, né? O rombo das contas públicas está aí. Ambos negativos para a população. Trazer o Mano Ferreira também para a discussão, David fica à vontade também. E acho que a gente não citou o outro superpoder do planeta e a China nessa história toda, hein? Porque Xi Jinping e Donald Trump, que até a nível pessoal tem uma boa relação, eles se respeitam, né, mutuamente, mas o fato é que é briga de cachorro grande, é uma queda de braço e tanto, o impacto a nível tarifário, comercial e cambial vai ser assustador. Qual é a sua previsão da relação China-governo Trump 2? Acho que esquenta, né? O Trump prometeu botar impostos de até 60% por produtos importados da China. Isso pode trazer muito estresse e aumentar a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Já começou nos carros elétricos e já começou na Europa com a China também, né? Todo mundo, se fosse a Kamala Harris, ninguém esperava que a guerra comercial fosse aumentar tanto, esquentar tanto. Mas agora com o Trump, com certeza vai esquentar mais do que qualquer outra situação. E qual é o efeito disso para a economia brasileira? Essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, todo mundo elevando tarifa, protecionismo aumentando, como fica o Brasil? Assim, por um lado o Brasil exportou
19 bilhões de dólares em produtos para os Estados Unidos no primeiro semestre desse ano. Então, se eles taxarem muito os produtos vindos da China, talvez para o Brasil seja uma coisa positiva, né? Por outro lado, também a China pode, aumentando a guerra comercial para os Estados Unidos, como a gente tem visto nos últimos tempos, né? Pode mirar o canhão das compras das commodities mais para cá, né? Virar para cá a compra de soja, virar para cá a compra de trigo, virar para cá a compra de minério de ferro aumentar aqui ainda mais. Então, eu acho que nessa briga de cachorro grande, né, entre Estados Unidos e China, o Brasil pode se dar bem. É igual você é um cachorrinho, aí tá vindo um leão pra te pegar, tá vindo um outro tigre te pegar. Aí, de repente, o tigre e o leão estão brigando, acho que tem mais chance de você sobreviver, né? Repare bem, repare muito. Esse é dos meus, pelo visto. Analogias com animais, pelo visto. Meu amigo, olha o Pablo. Agora, eu lembro também, o próprio ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, falava que nós temos que dançar com os dois, dançar dos dois lados. Claro. Dança com a China, dança com os Estados Unidos. Não é isso? Exatamente, é isso, não tem jeito. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, sei lá, o PIB é 26 trilhões de dólares. A China é a segunda, o PIB é 19 trilhões de dólares. A terceira é o Japão, o PIB é 4 trilhões e meio. É muito longe. Então, assim, China e Estados Unidos são praticamente metade do PIB do planeta. Não tem como a gente brigar com um deles. A gente tem que estar dançando com os dois. Mas é uma linha muito tênue. A gente não pode se aproximar muito de um deles, entendeu? Sim, esse papo, por exemplo, da Rússia e da China que ficam falando de montar uma moeda para combater o dólar. Muito cuidado com isso aí. É muito delicado. O Trump já falou que vai para cima de quem for contra o dólar. Isso. Então, tem que tomar cuidado. Do ponto de vista econômico, o fundamental é manter equidistância, né? Não é para estar nem abraçado com um, nem abraçado com o outro, mas no meio. É isso, mano. Eu quero trazer mais um personagem para essa discussão toda. Afinal de contas, ninguém mais, ninguém menos que El Peluca Milei, diretamente da Argentina, está propondo dançar um belo tango com Donald Trump. Dado o alinhamento ideológico dele, já está rendendo todas as homenagens apaixonadas, né, a Donald Trump. E a Argentina, sempre com essa eterna crise econômica, essa incapacidade de ver aí o horizonte, como que a proximidade de Milei com Trump, que está nítida para todo mundo, pode favorecer a revolução libertária de Milei na Argentina? Sem dúvida nenhuma, favorece demais, né? Se o Trump tivesse perdido, acho que o principal ponto é que se o Trump tivesse perdido, o Milei ia perder muita força lá, né? Por mais que ele esteja, né, recuperando bastante a economia, o remédio é muito amargo e a população está sofrendo, está doendo, né? Assim, no começo tudo bem, a gente consegue abrir mãos de algumas coisas, né, pelo bem do país, né, para ajudar a conter a inflação, que ele conteve a inflação, que era 54% ao mês, caiu para 2%, né? Tem um monte de coisa que melhorou, mas o povo está sentindo no bolso. E a popularidade do Milei está caindo um pouco por lá, né? Então, se os democratas tivessem ganho, seria muito ruim pro Milei. Agora, né, como não foi isso que aconteceu, o Trump ganhando, com o Elon Musk participando muito profundamente, como o Mano estava comentando, no governo do Trump, né? O Elon Musk já demonstrou muito interesse em levar bastante negócio para a Argentina. Eu acho que eles vão ajudar o Milei, porque é lá no sul, aqui bem no sul da América do Sul, no sul da América Latina, né, um eixo, né, da direita que vem com força e que o Trump, não tenho dúvidas, vai querer, né, para abraçar a América inteira com a direita, tanto no norte como no sul. Meus amigos, eu tenho fortes suspeitas de que Javier Milei comemorou a vitória da própria Melania, a futura primeira-dama, que realmente era vai ou racha para ele também. Ele era... Ia pro vinagre. Ia a situação da Argentina. Ia ser muito duro. Mas vamos ver. Está tudo em aberto, uma coisa é certa. Inclusive, Elon Musk, muito mencionado aqui, o bilionário do setor de carros elétricos também, um desbravador espacial. Ele, inclusive, estava sentado ali ao lado de Donald Trump durante toda a apuração. Lá em Mar-a-Lago, exatamente. Dormiu lá. Não dormiram, né? Passou lá. Dormiram juntos aí? que história é essa aí, ô Torinho? Não dormiram, pior ainda. Ô, Torinho, peraí, para lá só um pouquinho. Agora, de fato, estava lá Dana White do UFC, Elon Musk ladeando ali o Donald Trump. E Donald Trump mencionou nominalmente o Elon Musk, dizendo que a star is born, uma estrela nasceu. É isso. E, olha, o protagonismo que ele vai ter vai ser impressionante. Sem e também coladinho com o Javier Milei. É isso aí. Eu acho que ele vai acabar escanteando o presidente Lula, pelo menos nesse primeiro momento. Vai vender, acho que alto, essa proximidade com o governo Lula. Pelo menos no primeiro momento. Não, acho isso evidente. Acho que com certeza. Até porque ele vai fazer um doce. Ele tem uma pauta política global e que ele sempre tratou assim. A relação dele com líderes como a Giorgia Meloni, o Milei, vai ser uma relação de muito mais proximidade.
Tanto é que mesmo quando a gente olha para o Brasil, em vários momentos ele nominalmente elogiou e ele reforçou a figura do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, a realidade é que, em termos de fortalecimento, essa é uma pauta dele. Fortalecer a direita global contra os wokes, contra toda essa lógica. Ao mesmo tempo, essa era a minha pergunta para você, Torinho. O Putin, quando a gente olha para toda essa configuração para a economia russa, lá atrás, quando o Putin invadiu a Ucrânia, o Biden tomou medidas econômicas contra a Rússia, e um dos tópicos da eleição pro Donald Trump foi que toda vez que o Zelensky vai lá, ele sai com um cheque muito gordo. Então, Não, conclui, perdão. Mas como que vai ser essa lógica aí de configuração com a Ucrânia? Porque ele não vai querer gastar tanto, ou pelo menos ele prometeu que não vai gastar tanto com política externa quanto o governo anterior. E até onde me consta, Pablo, acho que Volodymyr Zelensky, o líder ucraniano, acho que foi o primeiro líder mundial a parabenizar Trump, até para, enfim, já começar a ajeitar esse troço. Será que tem um dinheiro aí? Eu acho assim, essas coisas geopolíticas são muito difíceis de ler, né? Eu também não sou nenhum especialista disso. Mas eu lembro do Trump muito bravo, né, nas reuniões há 4, 6 anos atrás, né, ameaçando até sair da OTAN. Né? Uma das preocupações é ele sair da OTAN. Por quê? Porque os Estados Unidos é o que mais paga, mais gasta para proteger a Europa de assuntos que o Donald Trump acha que eles agiram de maneira completamente errada. Então, existe esse risco real do Donald Trump sair da OTAN, o que vai ser muito ruim para a economia da Europa, porque eles vão ter que arcar com a defesa deles por lá. É eles que vão ter que bancar a Ucrânia, é eles que vão ter que bancar a defesa deles contra a Rússia. Porque algo que hoje é bancado pela OTAN, que é praticamente mais da metade bancada pelos Estados Unidos. Então, eu acho que a temperatura do mundo sobe, eleva muito com a vitória do Trump. Ô, Torinho, e qual é o efeito dessa mudança na economia europeia para o Brasil? Eu acho que assim, eu não sei exatamente o que a gente vai ter que analisar, se não tem um bate-pronto para essa resposta agora não. Estamos vendo até para ver o que vai acontecer para a gente poder analisar. É isso aí, mano. Me perdoa aqui só o ensaio de corte aqui, mas a pergunta foi super pertinente. Ainda mais pertinente, ainda mais valiosa foi a sua participação aqui com a gente. Nosso querido Pablo Spyer, Little Bull. I love my little bull. É isso aí. E só lembrando Make aqui... little bull great again. Para você investir bem, você tem que entender economia. É isso aí. Então, se você quiser entender economia, aproveite a Black Friday da New Cursos. A New Cursos está com descontos de até 80% nos seus cursos. Os meus cursos estão com os maiores descontos de todos os tempos. Então, a trilogia Touro de Ouro, acesse lá, niucursos.com.br. Você tem o voucher de desconto Morning, tá lá, né? Aqui do Morning Show, especial para você que quer aprender sobre economia e aprender a investir melhor. Não perca essa chance, os melhores preços da Black Friday da New Cursos, niucursos.com.br. Vai, Torinho! Obrigado por me ter aqui de novo, Marinho. Vai, Marinho! Vai, Torinho. Little Bull. Vamos adotar esse Little Bull a partir de agora. Little Bull. So great.